Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda aula do curso de Lógica e Programação com Scratch. Hoje nós vamos aprender sobre a estrutura condicional C. Para entender a lógica dessa estrutura, vamos começar com um fluxograma e ao final criaremos um projeto no Scratch para aplicar o que aprendemos. Nosso fluxograma verifica se o número informado pelo usuário é maior que 20. Ele inicia da forma padrão, como vimos na aula anterior. Primeiro, criamos a variável chamada valor, que irá armazenar o número fornecido pelo usuário, e em seguida, esse valor passa pela estrutura de decisão, também conhecida como estrutura condicional. Mas o que são estruturas condicionais? As estruturas condicionais, elas são blocos de programação que servem para tomar decisões a partir de uma condição de teste. No nosso caso, a condição de teste é bem simples. Ela vai verificar se o número informado pelo usuário, que está guardado dentro da variável valor, é maior que 20. Se essa condição for verdadeira, o programa executa a ação de exibir uma mensagem informando que o número é maior que 20 para o usuário. Se a condição for falsa, então o programa ele pode seguir um caminho alternativo. Ele pode exibir uma mensagem diferente ou até mesmo não fazer nada, dependendo de como programamos. No nosso fluxograma, não abordamos a resposta negativa, mas no projeto prático nós vamos mostrar essas duas possibilidades. Agora, vamos colocar esse projeto em prática no Scratch. Nosso projeto ele começa da mesma forma que o anterior, com o gatinho deslizando até o centro da tela. Mas dessa vez ele vai se apresentar e explicar o que o nosso código vai fazer com o bloco Diga que nós já conhecemos. Após isso, nós pediremos ao usuário para informar um valor. Vamos criar a variável valor, que vai guardar a resposta do usuário, e utilizaremos o bloco Mude, que já usamos na aula anterior, para colocar o valor da resposta do usuário dentro da variável valor. Agora, usaremos o bloco C então, da categoria Controle, que é a nossa estrutura condicional. Dentro dele, nós colocaremos a nossa condição de teste, e para isso, vamos usar o bloco do operador relacional maior que. Colocamos a variável valor de um lado do operador e o número 20 do outro. Esse bloco com a condição vai ser inserido dentro do sem então. Ou seja, se o número armazenado na variável valor for maior que 20, então alguma coisa vai acontecer. Nesse caso, vamos usar o bloco Diga para mostrar uma mensagem ao nosso usuário dizendo que o valor de fato é maior que 20. Vamos colocar o nosso programa para executar e é assim que ele ficou. Como já havíamos mencionado, nossa estrutura de decisão pode seguir um caminho alternativo caso o teste, o seu resultado seja negativo. Para ilustrar isso, vamos trocar o bloco da estrutura do nosso código e usar o bloco C então C não, que nos permite realizar uma ação caso a condição seja falsa. Esse bloco ele vai funcionar de uma forma similar ao C então, mas agora nós podemos adicionar uma resposta para o caso negativo. Vamos inserir a mesma condição teste e a mesma mensagem para o caso positivo. Agora vamos utilizar o Diga novamente para mostrar uma mensagem quando o número não for maior que 20. Assim, tanto caso positivo quanto negativo terão uma resposta. Colocando nosso código para rodar, ele fica assim. Uma observação importante é que nas estruturas condicionais, nós podemos criar diferentes tipos de condições de teste. Além dos operadores de comparação, no nosso caso usamos o maior que, nós podemos também utilizar operadores lógicos, como por exemplo, o e, ou e o não. Vamos utilizar o ou para verificar se o valor inserido é maior ou igual a 20. Ao selecionar o bloco ou, nós vamos inserir a condição maior que 20 de um lado e a condição de comparação do outro. Assim, esse operador ele permite o código verificar se qualquer uma das condições for verdadeira para executar a ação desejada. Vamos alterar a mensagem dos nossos blocos Diga
E lá de cima também, quando o gatinho explica o que o nosso código irá fazer. E é assim que fica o nosso código no final. Vamos realizar o primeiro teste colocando o número 10 e ele retorna corretamente, dizendo que o valor é menor que 20. Agora, realizando o teste com o valor 20, ele retorna o conteúdo do bloco diga, e caso a condição teste seja positiva, e diz que o valor é maior ou igual a 20. E por fim, quando testamos com o número 30, ele retorna a mesma mensagem do teste anterior. Isso porque, caso o valor seja maior do que 20 ou igual, ele vai mostrar a mesma resposta, né? Então, dessa forma, nós podemos perceber que as estruturas condicionais elas são bastante flexíveis, permitindo a combinação de diferentes tipos de condições e o ajuste do comportamento do programa conforme necessário. A nossa videoaula chegou ao fim, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!